eu deixei materiais para vocês, né? Alguns vídeos que eu pedi para vocês assistirem. Aqueles vídeos, eles dão, assim, uma boa ideia para a gente da questão da informática, né, de tecnologias dentro da educação, dentro do ensino de matemática, certo? Então, o objetivo daqueles vídeos seriam vocês assistirem para a gente ter essa reflexão, né, somente sobre essa questão da inserção das tecnologias no ensino. E um dos vídeos mais importantes ali é a entrevista com o Pierre Levy, que é o filósofo que trata dessa questão da interação, né, entre seres humanos e mídias. Mas nesse primeiro momento, vamos então para a aula de hoje, né, ela vai ter uma conexão com os vídeos que eu deixei lá para vocês assistirem e com a nossa aula de introdução. E hoje a gente vai falar então sobre o uso da calculadora, tá? Por que o uso da calculadora? Entre os recursos computacionais, né, a gente vai ver que quem assistiu o vídeo lá do Pierre Levy já entendeu, né, que mídia podem ser N coisas, né, desde um lápis e papel até um supercomputador. Então, geralmente, qual seria, digamos, o primeiro recurso que a gente, assim, se preocuparia, né? Seria a questão de uma calculadora. Vamos ver algumas implicações aí nessa questão do uso da calculadora, então, no ensino de matemática. Essa é a nossa segunda aula da disciplina, da aula síncrona. A gente começa do começo, né? Porque, veja bem, tenho certeza que vocês já tiveram esse tipo de contato com essa coisa mais histórica, né? Da construção da matemática. Ou seja, a gente estuda, né? Eu coloquei aqui antropologia e métodos de contagem, porque, assim, conforme o ser humano ele vai evoluindo, né? Essa imagem representa uma evolução biológica, digamos, né? Seria aqui uma evolução do ponto de vista físico, mas entenda isso aqui como apenas uma metáfora, tá? Para uma evolução no sentido intelectual, eu diria, tá? Ou de recurso, que acaba coincidindo às vezes, né? Com uma questão evolutiva do ponto de vista biológico também. Mas o que a gente está preocupado aqui é com a evolução do ser humano no que diz respeito ao pensamento matemático, tá? A questão de métodos de contagem e como armazenar essas informações e como que isso pode ou auxiliou, né, o ser humano aí durante a história. Então, a gente tem que os primeiros métodos de contagem e armazenamento de informações matemáticas, a gente aprende lá, né, nas disciplinas de História de Matemática, Introdução à Matemática, que eles usavam as pedrinhas para contar. Aí, depois de um tempo, foi encontrado registros aqui, por exemplo, de nós dados em cordas. Isso aqui era uma maneira também de armazenar a informação, né? Risquinhos ou cortes em ossos, né? E a gente vai ver que tem aqui, ó, esse osso, por exemplo, ele é o artefato matemático reconhecido como possivelmente o mais antigo já encontrado. Ele é chamado osso de Lebombo. Ele foi descoberto nos Montes Limbombos, na Suazilândia. Por que isso aqui é tido como um objeto matemático? Por causa que ele tem aqui padrões nos risquinhos, né? Então chegou-se à conclusão que esses riscos eles representavam um certo tipo de contagem aqui, pelos padrões, tá? Então, ele foi classificado na categoria de bastões de contagem. Então, o simples fato de fazer um riscado, né, fazer cortes aqui no osso, é uma forma de você armazenar informação. Aí a gente vai chegar na calculadora. Só mais um pouquinho a gente já vai ver essa trajetória aí. Então, olha só, conforme os métodos de contagem eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né, sistemas de numeração eles vão sendo desenvolvidos. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, mas estes símbolos aqui, eles representam um sistema de numeração sexagesimal, né? O que significa sexagesimal? A base desse sistema é a base 60. Ele possui 59 símbolos, né? O nosso sistema, já adianto que ele é decimal, a gente possui 10 símbolos, né? Só que para formar, por exemplo, o 10, a gente
a gente faz o agrupamento lá, né, de uma dezena e 0 unidades. A gente pula de nível, digamos assim, né? A gente salta um nível. Só que esse sistema ele era usado na Babilônia, isso aqui é aproximadamente 3.800 a.C., e eles tinham essa escrita, né, eles não tinham 10 símbolos, eles tinham 59 símbolos. Só quando fosse para o nosso 60, né, é que ele repetiria de novo, né, ele subiria de nível, digamos assim. Aqui a gente tem um tablete de argila, que é esse tipo de inscrição aqui, ele é conhecido como escrita cuneiforme, né, onde as informações elas eram guardadas. E essa tábua de argila aqui, ela representa, tem símbolos matemáticos aqui, né? A gente vê claramente essas representações aqui do sistema de numeração deles gravado aqui na argila. Então perceba que já há uma grande diferença, um sistema muito sofisticado, inclusive, né? Muito sofisticado, em relação àquele primitivo lá que riscava os cortezinhos no osso. Aí, o nosso sistema, né, de numeração. A gente não usa um sistema de numeração sexagesimal, como os babilônios usavam, mas a gente usa o nosso sistema decimal, e ele funciona muito bem, né? Por isso que eu coloquei aqui, decimal e funcional. A gente não sabe ao certo a origem desse sistema de numeração, mas provavelmente tem a ver com o fato de nós termos 10 dedos nas mãos, né? 5 de um lado e 5 do outro. Então, provavelmente tem a ver com essa questão do auxílio, né? Do homem, ele de repente obter o auxílio dos membros do próprio corpo, né? Como ajuda lá, né? Para fazer as contagens, né? Então, provavelmente isso aqui se deve ao fato da gente ter 10 dedos na mão, mas isso é uma hipótese, a gente não tem certeza disso. De fato, a gente tem aqui unidade, aqui dezena, centenas, né? A gente sabe que isso é infinito. Aqui eu teria aqui uma outra classe aqui maior, que seriam os milhares, e aí começa tudo de novo, né? Dezenas de milhares, centenas de milhares, enfim. Então, o nosso sistema ele funciona bem. Só que a gente ainda usa o sistema de numeração sexagesimal ou alguma coisa baseada nele, né? No nosso dia a dia, por exemplo, para as horas. Né? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. A questão dos ângulos também, a circunferência é dividida em 360 partes, né? onde cada grau é 360 avos da circunferência, e cada grau também é dividido em minutos e segundos. Então, a gente ainda usa parte daquele sistema sexagesimal, embora que a gente não se dê conta. Aí pode ser, talvez, por uma questão assim, do ano, né, da contagem dos dias do ano, que eles talvez tenham usado e criado esse sistema aí de base 60, né? Mas isso também são hipóteses, a gente não tem certeza de nada. Bom, então aqui a gente tem a imagem de 3 imagens, na verdade, né? Do que é considerado, assim, a primeira calculadora utilizada pelo homem, né? Que seriam o ábaco. Seria o ábaco, né? Ou não sei se vocês conhecem já, mas provavelmente sim também. Até porque nessas disciplinas de metodologia, geralmente o pessoal gosta bastante de usar, né? E aqui eu trouxe 3 imagens exemplificativas. Esse primeiro aqui é o Suanpan, que é o conhecido ábaco, é um ábaco feito na China, né? É os chineses que utilizavam esse artefato aqui para fazer cálculos matemáticos. Esse do meio é um ábaco romano, tá? Ele já é um pouco diferente, olha, ao invés de ter a arte aqui no meio com essas pedrinhas aqui que deslizavam, né? Ele já tem tipo uma fenda aqui, onde você arrasta, né? Os indicadores aqui. Esse aqui é o ábaco romano. E esse é o soroban, né? O soroban é um ábaco japonês e ele é usado ainda, na verdade, até hoje, né? E quando a gente vai trabalhar com esse tipo de
de objeto na escola, nas aulas de matemática para criança, geralmente é o Soroban que é utilizado, né? Esses daqui são mais antigos, mas é bem bacana assim. Então, não são os únicos, tá? Existem outros aqui, ó. Existem, eu só citei, mas não trouxe imagens deles, nem detalhes, nada. Mas eu tenho, por exemplo, o ábaco indiano, tem o ábaco russo, tem ábaco americano, tá? Então, isso aqui é um exemplo, assim, de um artefato que os seres humanos usaram isso aqui por milênios. Somente no Oriente, isso aqui foi utilizado durante milênios e era, digamos assim, entre aspas, né, a primeira calculadora, digamos, porque é um artefato que ele te ajuda com cálculos aritméticos. Tem uma imagem curiosa aqui, que ela retrata uma disputa, né? Uma disputa entre um abacista e um algorista. O abacista era justamente a pessoa que ele trabalhava com o ábaco. Ele era conhecido dessa forma, né? Eram os abacistas. E eles faziam seus cálculos, inclusive, muito rapidamente. Então, esses aqui eram os abacistas. E o algorista, o que era o algorista? A gente pode observar aqui o abacista na imagem, ó, do lado direito, né? Dá para ver a representação do ábaco aqui. E o algorista, ele resolvia utilizando algoritmos, né? Basicamente, a forma que a gente aprende hoje, digamos assim, que seria o início, né? Seria você manipular aqui os algarismos e tal, através de algoritmos, para encontrar, por exemplo, o resultado de uma multiplicação, de uma divisão. Então, esse aqui seria o algorista. E aqui eles estavam disputando, né? Inclusive, quando eu falo assim, até hoje tem, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar, aqueles, tipo assim, torneios ou tipo campeonatos, né? Onde tem, por exemplo, uma pessoa com o ábaco e o outro com a calculadora eletrônica, para ver quem faz o cálculo mais rápido. Os asiáticos, eles são muito rápidos. Geralmente, eles fazem mais rápido do que quem está com a calculadora. Eles costumam ser bem, bem rápidos. Bom, então, a gente teve, durante a história, algumas tentativas de automatizar os cálculos. Tá? Essas tentativas de automatização, eu citei aqui 2 exemplos que são assim, mais conhecidos. Né? Por exemplo, tem essa máquina que é conhecida como a Pascaline. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela foi desenvolvida pelo Pascal. Tá? E com 18 anos ele criou essa máquina aqui. E o que ela fazia, na verdade, né? Ele inventou ela em 1642. Ela fazia soma e subtração. O princípio de funcionamento era engrenagens mecânicas, né? Então, utilizando engrenagens mecânicas, ela conseguia fazer soma e subtração semelhante ao que ocorre aí no contador de um carro. Dizem até que ele fez isso, né, para auxiliar o pai dele, que era um contador, e como ele fazia muitos cálculos, né, da coleta dos impostos, então o Pascal ele resolveu fazer isso aqui com o objetivo de ajudar o pai. Então, em 1671, o Leibniz, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o Gottfried von Leibniz, é o mesmo que foi um dos criadores do cálculo diferencial integral, né, ele adicionou à máquina do Pascal os recursos de multiplicação e divisão. Então, a que o Pascal criou, ela fazia soma e subtração. E em 1671, então, o Leibniz ele adicionou também a multiplicação e a divisão, chegando nessa máquina aqui, que é conhecida como máquina de calcular de Leibniz. Olha como que era isso. Tudo mecânico, né? Então, em 1820, esse cidadão aqui chamado Charles de Colmar, ele simplificou e refinou a ideia do Leibniz e criou esse equipamento que ficou conhecido como aritmômetro. Foi a primeira máquina de calcular que teve sucesso comercial, digamos. Ele conseguiu até comercializar ela, né? E até 1850, eles venderam cerca de 1.500 unidades dessa máquina de calcular. Então, olha como as coisas eram, né? Um negócio bem primitivo, bem rústico, mas que para a época deles
ela fazia as 4 operações básicas, então era suficiente. Tá. Aí o que acontece, então, né? Eu falei do sistema sexagesimal, falei do sistema decimal. Então vem a revolução, né? Que seria, eu até coloquei aqui, a revolução das máquinas, que seria com a questão do sistema binário, né? O que é o sistema binário? O sistema binário, ele é um sistema que a base dele é 2. Então, ele é um sistema de numeração posicional, da mesma forma que o nosso sistema decimal, né? Ele também é posicional, em que todas as quantidades elas se representam com base em 2 números. Eu vou grifar aqui 2 números porque não precisa ser números exatamente, pode ser 2 símbolos, tá? Pode ser branco, preto, pode ser aberto, fechado, pode ser 0 e 1, né? Como no caso a gente está habituado a ouvir falar que o sistema binário é entre 0 e 1, tá? Mas na verdade pode ser 2 coisas que sejam, digamos assim, opostas, né? Que você possa diferenciar. Por exemplo, os computadores digitais. E aí você vai e estabelece que o nível alto de tensão, ou seja, ligado, por exemplo, 5 volts, seja relativo ao bit 1, né, representando o nível alto. E que 0 volts, ou algo próximo de 0, represente o nível baixo, ou 0, né? Então, como você tem a possibilidade de trabalhar com dessa forma, então o sistema natural para o computador entender é o sistema binário. Por quê? Porque ele vai poder enxergar, digamos assim, né? Porque o computador não sabe o que são números reais, o computador não sabe o que são números decimais, ele não sabe isso. Ele só sabe binário. O computador ele só enxerga zeros e uns. Aí tem uma imagem aqui, olha, por exemplo, na primeira posição se refere às unidades. Na segunda posição se refere a, tipo assim, a grupos de 2 unidades, né? E aqui de 4 unidades, aí vai subindo, de 8 unidades, sempre aumentando a potência de 2. Então, de forma que aqui na primeira posição, a gente teria 2 elevado a 0, que daria 1 unidade, né? Aí aqui na segunda posição a gente teria 2 elevado a 1, que daria 2 unidades. Aqui a gente teria 2 ao quadrado, que daria 4. Então, o número 1 aqui, na verdade, ele representa 4. Isso acontece com o sistema decimal também, né? Porque, por exemplo, na primeira posição é 10 elevado a 1, que é, aliás, 10 elevado a 0, né? Que é 1. Na segunda posição é 10 elevado a 1, que é 10, né? Então, cada símbolo aqui representa 10, na verdade. E aqui cada símbolo representa 1. Então, a mesma coisa que acontece. Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Só que aqui, cada símbolo vai representar uma unidade, aqui cada símbolo vai representar 2, aqui cada um vai representar 4, e assim por diante. Aqui, por exemplo, nessa posição, se tiver o 0 aqui, isso aqui vale 0, mas se tiver o 1, ele vale 2 ao cubo. Então, o 1 bem aqui, ele significa 8. Tá? Deixa eu apagar aqui de dentro. Então, como que seria fazer uma operação em binário? Como que seria somar ou subtrair em binário? Por exemplo, aqui a gente tem aqui representado a lâmpada apagada representando o 0 e a lâmpada acesa representando o 1, né? Aí aqui ficaria assim, ó, 0, 1, 0, 1. Só que 0, 1, 0, 1, transformando isso para decimal, que a gente está mais acostumado, isso aqui é 5. Porque, olha, nessa posição aqui, na primeira posição, o 1 vale 1 unidade. Na terceira posição, ele vale 4 unidades. Então, em binário, esse número é 0101, em decimal, ele representa, na verdade, 5. Aqui embaixo, o número é 1001. O que acontece? O 1, bem aqui, olha, ele representa 8. Está na posição da base elevada ao cubo, né? Então, aqui, 8 com mais 1, que na primeira posição ele representa 1, isso aqui dá 9, certo? E como é que eu faço uma operação em binário? Eu posso somar em binário. Tá, então para somar em binário, olha, se eu fizer 1 mais 1, não posso colocar 2 aqui. Por quê? Porque vai extrapolar. Então eu vou colocar 0 e vai 1 para o próximo nível. Então 1 mais 1 em binário é igual a 0, tá? Não é igual a 2. Então 1 mais 1 em binário é igual a 0, vai 1. Tá? Então foi 1 para cá.
Aí esse 1, ó, somando todo mundo aqui, não tem, né? Não tem com quem somar, baixa o 1 aqui. Esse 1 daqui, 1 mais 0 dá 1, e 0 mais 1 dá 1. Então, em binário é muito fácil fazer conta. 1 mais 1 dá 0, 0 mais 0 dá 0, só que tem o 1zinho daqui, que veio desse resultado, né? Porque dá 0 aqui, mas é porque vai 1 para lá. Então, na segunda posição dá 1, na terceira dá 1, na quarta também. Aí vamos ver quanto que é esse valor em decimal. Olha, a primeira posição equivale a 2 elevado a 0. A segunda equivale a 2 elevado a 1. A terceira equivale a 2 ao quadrado. E a quarta equivale a 2 ao cubo. Deixa eu só ajeitar aqui esse que ficou estranho. Então, aqui, ó, 2 ao cubo dá 8. Com mais 2 ao quadrado, que é 4, dá 12. 2 elevado a 1 aqui dá 2, então com mais 2 dá 14. Né? Então, esse número em binário aqui, ó, 0, é igual a 14 na base decimal. Então, isso aqui foi só, a gente não é o objetivo da disciplina estudar o sistema binário, tá? É só para a gente relembrar isso aí, ou quem por acaso não sabia, para entender essa questão do que o computador entende, né? E aí o que acontece, olha, inicialmente, tá? No início, assim, era desse jeito aqui, os primeiros computadores. Essas imagens, elas são bem conhecidas. Vocês já devem ter ouvido ou visto, né, nas disciplinas de informática ou na vida de vocês aí, que eram os primeiros computadores. Essa foto aqui embaixo é do ENIAC, né, que é um computador bem famoso, ele pesava algumas toneladas, que eu não me recordo, não sei se era 20, 30 toneladas, algo por aí assim. Era tudo com válvula, né, válvulas eletrônicas, um negócio grande, pesado, que consumia muita energia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, geralmente eram mulheres que trabalhavam, era bastante comum. E o que elas estão fazendo aqui nessa imagem? Elas estão programando, né? Tinha ali o software, no caso, a programação era feito assim, retirando fios, né, cabos e plugando aí nos conectores adequados. Então, não poderia errar, digamos, nenhuma conexão dessa. Então, digamos, para você rodar um programa, você conectava todo esse emaranhado de fio aqui, para fazer o seu programa rodar. Depois, para fazer uma outra tarefa, você teria que reprogramar, você teria que desconectar e conectar de novo da maneira que você precisava para fazer outra tarefa, né? Hoje a gente nem imagina como isso era, porque a gente está no Word e de repente tu fecha e abre o PowerPoint, ou tu fecha e abre o teu navegador, né? Olha aqui como elas estão aqui carregando que eu suponho que isso aqui deve ser, sei lá, eu diria assim que seria um pente de memória, tipo algo como uma memória, alguma coisa, um barramento cheio de válvulas, né? Nem sei o que é isso, mas eu suponho que fossem memórias aí. Somente essa aqui que a moça está segurando. Aí aqui, olha, já evoluiu bastante de programar desse jeito para cá, porque aqui tu programava conectando fios e cabos. Aí aqui já começou, já foi uma evolução quando houve a programação em binário. Então já tinha a possibilidade de programar, só que era uma linguagem de baixo nível. Né? Você tinha que programar cada bit, cada byte, tudo em binário. E isso era muito trabalhoso. Hoje não é assim mais que acontece. Né? Hoje é tudo linguagem de alto nível. Então, o que aconteceu? Em 1947, foi a invenção desse componente eletrônico que assim revolucionou, na verdade, que foi a invenção do transistor, né? Isso foi nos laboratórios Bell. É muito conhecida essa história. E essa aqui é a imagem do primeiro transistor que eles apresentaram, né? Não diria do primeiro, não, do primeiro que eles apresentaram, né? Porque provavelmente eles deviam estar já trabalhando em outros protótipos que eles talvez descartaram, não sei, mas esse foi o que eles apresentaram. Depois foi evoluindo, foi ficando cada vez menor. A gente tem aqui transistores de potência, transistores de sinal, alguns grandes, alguns pequenos. E a próxima revolução foi, então, a invenção do circuito integrado, né? Que aí a gente vê aqui, ó, que foi 47, foi em torno de 11 anos, né? 11 anos após a invenção do transistor, em 1958, na Texas Instruments, então eles patentearam, assim, né? Mostraram ao mundo
o primeiro chip, né? Primeiro circuito integrado. Claro que não era assim, porque esse aqui é uma imagem mais moderna já, de um microprocessador. Eu não encontrei a imagem desse primeiro, essa aqui é só exemplificativa, mas deve ter sido algo assim mais robusto, né? E aí, então, feito todo esse panorama, surge a primeira calculadora eletrônica, e eu peguei esse trecho dessa reportagem para vocês. Essa reportagem ela é de 2007, de 26 de junho de 2007, num blog aí que eu achei. Tá aqui o site, vocês podem, depois eu vou deixar esse slide lá, vocês podem procurar. Gente, a primeira calculadora, contando a data de hoje, ela tem já 54 anos de idade. E na época que foi feita essa reportagem, eles estavam assim, foi uma reportagem devido aos 40 anos dela, né? Então, diz aqui que Jack Kilby, né? Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Física do ano 2000. Ele inventou o circuito integrado em 1958, juntamente com esse outro aqui, que foi o Bob Noyce, um dos fundadores da Intel. Em 1967, 20 anos depois da criação do transistor, olha, passaram-se 20 anos, então ele quis demonstrar o potencial da miniaturização dos circuitos integrados e construiu uma calculadora eletrônica portátil, o primeiro modelo de mesa que se chamou Anita MK8. Ele foi lançado em 1962. E aqui, olha só como ela era, a primeira calculadora, né? Eu encontrei essa imagem dela, da Anita MK8, e aqui duas propagandas, né? E essa aqui deixa bem claro, assim, né, que está em inglês, é a primeira calculadora eletrônica de mesa do mundo, né? E é bem interessante, assim, a gente ver como as coisas vão evoluindo, né? Mas até então, gente, nem se sonhava que isso aqui pudesse ser um recurso didático, um recurso pedagógico. A título de curiosidade, eu achei informação que cada exemplar da Anita, que depois, na verdade, eles lançaram um outro modelo mais compacto, um pouco em parceria com a Canon, aquela fábrica de câmera fotográfica, custava $400. Mas naquela época, $400, há 54 anos atrás, era muita grana. Acho que deveria ser mais caro que o preço de um notebook hoje. Então, não era todo mundo que tinha condição de comprar, né? Esse valor aí eu tô chutando, tá? Tipo assim, a comparação, né? Bom, então o que a gente tem? Olha, modelo de calculadora hoje, né? E possibilidades. Aí eu trouxe alguns modelos aqui, porque assim, existem calculadoras das mais simples até as mais complexas. Para a gente que vai trabalhar na educação básica, aí depende do nível que você vai trabalhar, do recurso que você tem disponível, etc. Você vai ter que escolher aqui ver as suas possibilidades, né? Ver o que realmente é possível fazer. Então, olha, por exemplo, a gente tem aqui uma calculadora bem básica, né? Que ela faz operações simples, operações aritméticas básicas. Vocês já devem, com certeza, conhecer uma dessa. Essa aqui, tenho certeza que vocês conhecem, que geralmente é a primeira calculadora científica que a gente compra, né? Foi minha primeira calculadora científica, ganhei de presente do meu pai, e depois eu comprei outras, mas até hoje eu ainda tenho ela, e funciona muito bem, a Casiozinha, a pretinha, né? A FX82MS. Essa aqui já vai ter mais funções, já vai ter funções trigonométricas, já vai trabalhar com grau, com radiano, então já vai ter outras possibilidades, né? Essa aqui é uma calculadora gráfica, que além das funções de ser uma calculadora científica, como essa aqui, né? Ela te dá também a possibilidade de tu traçar o gráfico de uma curva, que já é um avanço também. E tem até tese de doutorado nisso daí. Por exemplo, a tese do Marcelo de Carvalho Borba, que é o autor daquele livro que eu mostrei para vocês na aula passada, ele aborda justamente o uso de uma calculadora gráfica nas aulas de matemática. Então, essa aqui é o modelo da Casio, tá? 9750G2. E a gente tem essa, que é uma calculadora financeira. Essas duas aqui já são bem mais avançadas, né? É a HP12C, bem famosa também por suas funcionalidades. É uma calculadora que tem muitas funções, né? De repente, se você é matemático e vai trabalhar no curso de matemática financeira, vai dar aula no curso técnico, alguma coisa, por que não? E já ir familiarizando os alunos com essa calculadora aqui. Só para a gente ter um panorama, assim, do contexto histórico, beleza? Tá.
Essas calculadoras aqui, essas duas primeiras, são relativamente baratas. Agora, essas duas aqui já são mais caras. Você vai encontrar calculadora de R$ 600, de R$ 1.000 e por aí vai. Outra possibilidade, então, são os emuladores e os simuladores, né? Aí tem a versão paga, tem os gratuitos por aí. Eu separei alguns para vocês que eu quero mostrar. Deixa eu sair aqui do slide. Vocês estão aí ainda, pessoal? Não caiu não igual naquele dia, né? Sim, professor, a gente está aí. Bom, como vocês estão vendo na minha tela, eu separei aqui, olha, 3 modelos de calculadora que eu queria mostrar para vocês. Eu já adianto que eu vou deixar lá no Swap para vocês baixarem, tá? É um aplicativozinho que ele não é pesado, vocês podem baixar e utilizar aí. Aí, por exemplo, como o Juan falou, né? Nem sempre a gente vai ter o recurso. Tipo, numa turma de 40 alunos, nem sempre eu vou ter 40 calculadoras para eu poder trabalhar com eles. Mas olha, se eu tiver esse emulador aqui, levar os meninos para o laboratório e fazer eles aprenderem a mexer na calculadora científica, já é uma boa atividade, né? Às vezes a gente não tem a física, mas tu tem o simulador. Então aqui, eu vou falar primeiro dessa, né? É a Casio FX 3600. Vou deixar para vocês lá baixarem, tá? E instalarem e utilizarem, se vocês quiserem. Essa aqui eu não conheço muito, mas ela tem bastante função, tá? Diferente, assim. Eu não tenho muito o que falar dela, mas é uma calculadora bem avançada. Essa daqui, olha, ela resolve até integral. Ó, tá vendo aqui o símbolo da integral? Então, aí tu pode também estar utilizando aí. Vou fazer algumas operações bem básicas nessa que é a mais fácil, né? Que a gente conhece, digamos. Olha, por exemplo, clicou aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Te dá como se fosse a calculadora física mesmo, né? Aí tu quer saber, ela tá para grau essa daqui. Cosseno de 180. Bora ver se ela vai dar, ó, menos 1, né? Aí se tu quiseres, vocês sabem como funciona, né? Se tu quiseres, por exemplo, pegar esses comandos que estão aqui de amarelo, tu aperta Shift, aí se eu quiser, por exemplo, o cosseno inverso, né? Cosseno inverso, o arco cosseno, deixa eu ver aqui vou colocar aqui meio, 1/2, arco cosseno de meio, olha, 60 graus, né? Então, perceba que às vezes você não tem o físico, mas você tem o virtual, que pode ser bem interessante também. Eu só queria mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Então, eu vou deixar lá no Swap para vocês baixarem esses emuladores aí, se vocês quiserem usar depois, tá bom? Feito esse apanhado histórico aí da história da calculadora, né? Mas para a gente ter uma noção, é claro que isso não é muito aprofundado, mas para a gente conhecer, a gente surge a seguinte questão, né? Tecnologias digitais e a educação matemática. Então, é como eu falei desde o início da disciplina. Nosso objetivo, primeiramente, é discutir o papel da tecnologia, contribuição ou não na educação, né? E aí a gente vai ter autores que vão dizer os motivos, as metodologias, o que deve ser feito, o que deve ser evitado. E é isso que a gente pretende discutir. Aqui diz assim, ó, a entrada das tecnologias digitais na sala de aula de matemática, porque até então isso aqui não acontecia, tá, gente? Isso aqui não acontecia. Sobretudo nas últimas 2 décadas, ou seja, nos últimos 20 anos, foi acompanhada de um intenso debate sobre seus efeitos na aprendizagem. Não sei se vocês assistiram, eu até coloquei uma caixa de texto aqui, né? É benéfico ou é maléfico? Vocês viram num vídeo lá da atividade da calculadora que tem uma criança que fala assim que ele prefere não usar porque ele tem medo de ficar... Ele tem um receio assim de ficar mal acostumado, entre aspas, ali usando a calculadora. Não sei se vocês prestaram atenção nesse rapazinho, nesse garotinho. Eu vi, na verdade foi mais de uma criança que falou sobre isso. Isso, exatamente. Foi mais de um. Só que esse ele enfatiza bem, né? Que ele disse, não, eu não quero usar isso não. Aí, porque eu vou ficar mal acostumado e tal. Então, existe essa discussão. Provavelmente, ele deve ter ouvido isso em casa. Dificilmente ele tirou aquilo da cabeça dele, né? Provavelmente ele deve ter ouvido isso em casa, talvez dos pais. É muito pouco provável que ele daquela idade tenha essa iniciativa, né, de não querer usar a calculadora.
Mas então, o que acontece é o seguinte, ó, o uso de calculadoras e computadores em matemática, eu trago a citação aqui do Tal, é bem antigo, a 2001, para vocês verem como naquele tempo já estava sendo discutido isso daqui. Então, ó, o uso de calculadoras e computadores em matemática nem sempre tem sido tão bem sucedido quanto poderia ser. Ali cita aqui na Inglaterra. Né? Na Inglaterra, o uso de calculadoras com crianças ele tem sido desencorajado na esperança de que a sua ausência, ou seja, a ausência da calculadora, né, ela permitiria que as crianças construíssem relações aritméticas mentais. Olha só, esse cara está dizendo que uma justificativa, né, que era utilizada na Inglaterra, ou seja, para desencorajar o uso o uso de calculadora, era que sem a calculadora a criança ela vai construir relações aritméticas mentais, ou seja, ela vai favorecer o cálculo mental, né? Talvez, continuando, talvez esta atitude tenha mais a ver com o mau uso da calculadora, ou seja, não exatamente com a presença dela, essa questão da deficiência aqui no cálculo mental, e sim do mau uso, né? Para efetuar cálculos sem ter que pensar, do que com qualquer falha inerente ao próprio aparato. Ou seja, talvez a falha não esteja na calculadora em si, mas na maneira como o professor utiliza, na maneira de propor as atividades. Né? Aí ele continua. Bem usada, ou seja, se a calculadora for bem usada, abre aqui um parênteses, né? Para encorajar reflexão sobre ideias matemáticas, a calculadora pode ser muito benéfica. Então, veja bem, a gente tem aqui um ponto muito importante a refletir. Não é só você pegar e jogar a calculadora na mão da criança, do aluno, e deixar lá para ele fazer as contas ao Deus dará, digamos. Né? Não é dessa forma. Tem que ter critério. Você tem que verificar quais são os objetivos daquela atividade, né? O que você quer que o aluno adquira, que conhecimento você quer que ele construa com aquela atividade. Então, não pode ser passar uma lista de exercício com um monte de conta e dar a calculadora para o aluno resolver porque é mais fácil. Não é assim. Os problemas eles têm que ser escolhidos a dedo. Então, aqui eu trouxe algumas referências para a gente dos PCNs, que é o que direciona, assim, digamos, a gente deve, pelo menos, né, nos direcionarmos pelos parâmetros curriculares nacionais. E o que diz os PCNs em relação à disciplina matemática? Eu separei aqui ensino fundamental e ensino médio, eu vou explicar depois por quê. Para o ensino fundamental, dentre os objetivos dos PCNs, está escrito lá, que é saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, eu vou até grifar isso daqui, tá? Então, é um objetivo, né, do PCN. Deixa eu só ver como... Tá. É que o aluno, né, no ensino fundamental, ele saiba utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, certo? Para adquirir e construir conhecimentos. Então, perceba que existe uma necessidade hoje do próprio mundo onde a gente vive, existe essa necessidade da inserção, né, dos recursos tecnológicos na vida das pessoas. Eu até falei na aula passada que uma criança hoje em dia ela nasce com poucos meses, poucos anos, ela já está já mexendo no smartphone, então parece que já faz parte da vida, né? Parece que é uma extensão do nosso corpo. E com o aluno não é diferente. Então, pensando nisso, perceba que lá nos PCN já é um objetivo, né? Já é um objetivo isso daí, a interação com recursos tecnológicos. Aí eu citei outro aqui, tá lá na página 34, e eu vou disponibilizar para vocês também esse arquivo lá no Swap, e vocês leem com calma, porque não dá para trazer tudo na aula, é muito grande esse documento. Aí o professor ele tem que conhecer, tá? Então diz assim, ó, estudos e experiências evidenciam que a calculadora ela é um instrumento que pode contribuir, tá? Não necessariamente ela tem potencialidades. Ela pode contribuir para a melhoria do ensino da matemática, certo? A
justificativa para essa visão é o fato de que ela pode ser usada como um instrumento que motivador na realização de tarefas exploratórias e de investigação. Está lá na página 34. Olha, aqui é importante, pessoal, o motivador. A gente tem que saber dosar o nível de dificuldade para o nosso aluno. Você não pode passar um exercício muito fácil que o aluno não tem graça para ele não vai se sentir motivado. Mas se for também muito difícil, o aluno também vai ficar desmotivado. Então, uma das coisas que a calculadora pode ajudar é na questão da motivação, porque veja bem, se o menino pega lá uma conta gigantesca, que ele ainda não tem a maturidade, não tem a habilidade suficiente, ele está aprendendo, a gente tem que entender que cada um aprende no seu tempo. E a gente obriga ele a fazer de cabeça, riscando no lápis, ele vai fazer, mas às vezes assim, ele pode se sentir desmotivado, e isso pode dificultar ou até mesmo bloquear a aprendizagem. Tá? Então, nesse ponto de vista, como é citado lá nos PCNs, o uso da calculadora ela pode contribuir justamente para que ele não se sinta desmotivado diante de uma dificuldade, que seria uma operação aí muito difícil, né, para o nível escolar que ele está. Não é que ele não vai chegar, não é que ele não vai se desenvolver, né, e vai ficar mal acostumado, como o Garotinho colocou, não é isso. Simplesmente um algo a mais, né? Não é para suprimir nada. Outra citação aqui, ó. Além disso, né, a calculadora, ela abre novas possibilidades educativas, né? Como, por exemplo, a de levar o aluno a perceber a importância do uso dos meios tecnológicos disponíveis na sociedade contemporânea. Isso aqui é importante, porque, olha, eu vou contar um exemplo, dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas, assim, mais antigas, de algumas gerações anteriores, vamos supor, do tempo do meu avô, do meu bisavô, eles, por exemplo, eles não aceitavam, eles nem confiavam na calculadora. Ele preferia fazer, ele era comerciante, tinha um comércio bem pequeno, e ele preferia fazer tudo no lápis, tá? Porque era o hábito dele, então ele se recusava a mudar, digamos assim, a absorver a novidade. Para ele aquilo era uma novidade, então ele se recusava. Então a gente não pode, né? A gente tem que mostrar para o aluno que não existe mais. O mundo ele vive em constante mudança. Então talvez o que hoje é moderno, o que hoje é atual, daqui a 10, 15 anos já não vai mais ser. Vai ser ultrapassado. E o que existe de novo está aí para nos ajudar, né? No caso aqui, continuando, a calculadora também é também um recurso para quê? Olha, isso aqui é importante, para verificação de resultados, né? O aluno ele pode usar a calculadora para verificar, né, como se fosse para tirar a prova, se o resultado dele está certo ou não. Ele pode usar ela como um instrumento de correção de erros. Isso está sugerido lá nos PCNs, também na página 34, tá? Pode ser um valioso instrumento de quê? De autoavaliação. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Autoavaliação, né? O aluno mesmo se avaliar, se ele está conseguindo aprender. Por que não? Por que não incentivar a autoavaliação, né? Ele mesmo se corrigir, ver aonde ele errou. A gente aprende muito com os erros, e quando a gente se autoavalia, a gente aprende muito mais. Bom, aí eu tenho aqui um exemplo de uma atividade, por exemplo, que seria inviável em uma aula de matemática para o ensino fundamental, pensando, né, sem o uso da calculadora em um primeiro momento. Seria essa atividade aqui, ó, solicitar ao aluno investigar e interpretar os resultados que se obtém ao dividir um número sucessivamente por 2. Então, você fala para o aluno, escolhe um número e vai fazendo divisões sucessivas por 2. Digamos que ele comece pelo número 1, né? Aí, o primeiro seria 1, aí dividiu por 2 dá meio, dividiu por 2 dá 0,25, dividiu por 2 dá 0,125, e assim por diante. 0,0625, 0,031125. O que a gente quer aqui? A gente quer que o aluno perceba alguma propriedade em relação à sequência criada. A gente não está preocupado se ele sabe
Não é que a gente não está preocupado, não é o objetivo aqui nessa atividade ensinar a divisão para o aluno. Não é esse o objetivo. O objetivo é que ele encontre algum padrão, alguma coisa interessante do ponto de vista matemático em relação aos valores da sequência. Então, se o aluno perder muito tempo para fazer as divisões aqui, talvez ele erre, ou talvez ele até consiga, mas ele vai estar, quando chegar bem aqui deixa eu ver, 1, 2, 3, quando chegar aqui no quarto, ele já nem se lembra mais porque já perdeu o fio da meada, como dizem, né? Então, para esse tipo de atividade, a presença de uma calculadora pode ser bastante útil, tá? Então, olha, usando a calculadora, terá muito mais condições de prestar atenção no que está acontecendo com os resultados e de construir um significado desses números. Então, aquilo foi um exemplo, tá? De uma atividade que seria, por exemplo, inviável sem a calculadora, né? Mas que uma calculadora poderia ser bastante útil. E aqui, entre as habilidades do sexto ano, eu escolhi aqui algumas, tá? Para mostrar como isso aparece lá nos PCNs. Então, a habilidade 06MA03, né? EF é de ensino fundamental, diz o seguinte, ó. Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais. Aí, olha só, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos. Aí eu vou marcar aqui o finalzinho, ó, com e sem o uso de calculadora. Então, perceba que lá nos PCNs, entre as habilidades que você precisa desenvolver, que o aluno precisa desenvolver, tem essa daqui, que é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos, né, e etc., com e sem o uso da calculadora. Esse E aqui, ele não é optativo, né? Que você tem que desenvolver com a calculadora e sem o uso dela. Então, é preciso desenvolver das duas formas, certo? É isso que está dizendo aqui. Olha essa outra habilidade aqui, ó. EF06MA11. Resolver e elaborar problemas com números racionais, né? Frações positivos na representação decimal, ou seja, converter um número de fração para a forma decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais, ou seja, adição, subtração, divisão e multiplicação, né? E a potenciação. De novo, por meio de estratégias diversas, aqui foi variadas, né? Aqui falou diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, de novo, ó, com e sem o uso de calculadora. Então, perceba que aqui no fundamental, você precisa, o aluno ele vai precisar ter o contato com a calculadora. A gente vai ver lá depois no ensino médio que esse E já não aparece mais, né? Então, mas aqui no fundamental, precisa desenvolver tanto com a calculadora quanto sem. Então, são as duas formas. No ensino médio já é diferente. Como é que é no ensino médio? Eu peguei 2 habilidades aqui. A EM13MAT404, que diz assim, ó. Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças. Aí ele dá exemplo aqui. Tabela do imposto de renda, conta de luz, água, gás e etc. Em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, ou seja, de uma representação para outra, né? Aí aqui ele já vai mudar, ó, com ou sem. Já não é o E, mas é o ou. Lá era com, deixa eu voltar aqui. Aqui é com e sem, né? Ou seja, as duas coisas. Aqui não. Aqui é com ou sem apoio de tecnologias digitais. Então, no ensino médio, isso aqui já é diferente, né? Ele tem que saber fazer com as tecnologias ou sem. Por exemplo, se ele não tiver aqui, não tem tanta essa obrigatoriedade, né? Mas aqui no fundamental, não. São as duas. Aqui no ensino, outras, de novo, que eu
que eu escolhi. Só que só ressalto que essas habilidades do ensino médio não se referem especificamente à calculadora, é qualquer tecnologia digital, só que no fundamental não, ele fala lá claramente calculadora, ó, tá? Então, essa outra habilidade, EM13 MAT 202, diz assim, ó, planejar e executar pesquisa amostral, né? Já tem a ver com estatística, sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, amplitude e desvio padrão. Isso aqui é estatística, né? De novo, ó, utilizando ou não recursos tecnológicos. Então, para o ensino médio, já supõe que ele tem a maturidade de realmente não precisar, de repente nem precisar do recurso tecnológico. Lá no fundamental, não. Aquele exinho lá, com e sem, diz que você deve incluir, tá? Então, aqui embaixo, eu coloquei aqui uma observação, ó, que a utilização de calculadora nas aulas de matemática, ela não deve substituir o cálculo mental e ou o escrito, certo? Não deve, não é para substituir. É aquilo que a gente vinha falando. Não é para passar uma lista de exercício e deixar lá sem critério. Ah, não, faz na calculadora. Não. Deve ser feito com muito cuidado, né? Deve ser escolhido, as atividades devem ser cuidadosamente escolhidas e, além disso, deve-se saber exatamente o que você quer do aluno. Então, ela deve ser utilizada de maneira a incluir e não suprimir. Veja que, agora há pouco, a gente estava falando da questão de usar a calculadora como autoavaliação, como correção de erros, como verificação, né? Será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Então, isso não exclui a parte escrita, não exclui o algoritmo, o aluno tem que aprender a fazer de lápis, de caneta, ele tem que aprender a fazer, mas a calculadora é apenas uma ferramenta para ajudar, né? Uma outra forma que deve ser incluída, mas não excluir as outras. Olha, eu trouxe essa imagem aqui, olha. Por que eu trouxe essa imagem? Eu coloquei, eu estudei assim, eu literalmente estudei assim, né? Eu tive que decorar a tabuada, não decorei ela toda, né? Até hoje ainda me engario, às vezes, em alguma multiplicação, de repente, alguma coisa. Mas eu era dessa forma. E quando eu era criança, nem contar nos dedos a minha mãe não deixava, né? Porque era daquele jeito que era, né? Naquele tempo era dessa forma que era colocado. Mas as coisas mudaram. O que acontece é que o aluno de antigamente ele não existe mais, né? Os professores de antigamente não existem mais. O mundo mudou e a gente tem que acompanhar as mudanças, certo? Funcionou muito bem naquele tempo. Dessa forma, funcionou, supriu a necessidade daquele tempo, mas hoje são outros tempos, então são novas necessidades, são novas velocidades de aprendizagem, certo? Então, alguém vai se adaptar melhor de um jeito, alguém vai se adaptar melhor de outro, e a gente não pode ficar preso, tá, ao tradicionalismo, não falando essa palavra tradicionalismo de forma pejorativa, como alguns, ensino tradicional, eu defendo, sim, às vezes ainda o ensino tradicional, porque ele funcionou muito bem e ele ainda funciona bem. Só que, se existem novas tecnologias, novos recursos para você agregar, você precisa incluir, né? Como foi colocado anteriormente lá, incluir, não suprimir. Alguém levantou a mão? Hoje, o que temos hoje? Olha aqui. Eu trouxe aqui também a tabuada para exemplificar como que seria aí, digamos assim, um livro didático antigo, né? Você não tinha esse tipo de coisa que tem hoje. Então, eu peguei essa imagem de um livro, eu não tenho a referência dele para colocar aqui, tá? Mas eu tirei um print da página. E só para mostrar para vocês que hoje o próprio livro didático, quando vocês forem aí para a sala de aula, talvez acho que alguns aí já podem até estar trabalhando, né? Mas vocês vão perceber que já vem atividades para você fazer com o aluno usando calculadora. Como a gente está falando de calculadora, eu não trouxe outras coisas, mas nesses livros também você vai ter atividade para o aluno trabalhar com planilhas, que quando a gente for falar de planilhas eu vou trazer, com GeoGebra ou com outros aplicativos de geometria dinâmica,
Mas aqui eu trouxe da calculadora porque é o nosso assunto hoje, né? Então, atualmente, os livros didáticos, eles têm incluído atividades para serem realizadas com o uso da calculadora. Claro que vai ter escola que tu vai... Se tu for para uma escola particular, provavelmente tu vai ter todos os recursos lá. Eu trabalhei numa escola particular antes de entrar no IFAP, aqui em Macapá, que tinha lousa digital em todas as salas, do infantil até o ensino médio. Tinha data show fixo no teto, computador fixo na parede, a gente chegava só com pendrive. A gente não precisava nem levar o notebook, a gente levava a nossa aula no pendrive, estava tudo lá. Totalmente confortável, uma estrutura excelente. Mas, pessoal, a realidade da grande maioria não é essa. Né? O ensino público não é assim. Se você conseguir uma... Sabe aquela calculadorazinha que vende ali no camelô de R$5? Tem aluno que não tem condição de comprar. A escola não tem. Né? Hoje eu estava até vendo um anúncio no Mercado Livre sobre essas calculadoras, aí eu vi lá um anúncio de umas calculadoras pretinhas, assim, que tem bem pequenininha ela, tem um botão amarelo e o resto tudo preto. Tipo dessa aqui, acho que vocês sabem qual é uma. Bem, bem conhecida ela, bem baratinha. Acho que era 100 calculadoras por R$70, se eu não me engano, o preço, né? No atacado. Aí eu pensei assim, poxa, uma escola pública, se o diretor quisesse, ele poderia equipar um mini laboratório e fazer uma compra dessa aqui, digamos, de 100, nem precisava ser 100 calculadores, comprava 50 calculadoras daquela lá, que é mais ou menos a média de alunos 40, 30 e poucos, né? Algumas vão dar defeito. Mas aí tem a pilha também, né? Que é um custo. Tudo isso vai ser levado em consideração. Mas olha, mas já existe alguma coisa. Pelo menos a atividade no livro já vem, né? Aí o professor ele tem que fazer esse esforçozinho aí de utilizar. Você pode também dividir a turma em grupo. Não tem calculadora para todo mundo. Separa em trio, grupo de 4. E eles vão... É até melhor que eles vão interagindo, vão conversando entre eles também. Tem essa possibilidade. Aí aqui eu trouxe, para a gente fechar, né, exemplos de possíveis atividades, tá? Que seriam possíveis atividades. Então, atividade 1. Essas atividades que eu tirei, elas estão no material que eu vou deixar lá no Swap para vocês, tá? Aí eu vou já explicar algumas coisas sobre isso. Atividade 1 diz assim, ó, considere os números 49, 71 e 180. Então, com a ajuda de uma calculadora, né, com a ajuda da calculadora, construa exemplos de operações, aí você sugere para o aluno adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente está pensando aqui no ensino fundamental, tá? Que tenham cada um desses números como resultado, certo? Então, você vai dar um resultado, e vai pedir para o aluno bolar operações que tenham esses resultados aqui. Certo? Vai pedir para ele fazer, ou você pode pedir para ele fazer, digamos, uma de cada, uma adição que tenha esse resultado, uma subtração que tenha esse resultado, uma multiplicação e uma divisão que tenha esse resultado. Aí você vai, eu tenho certeza que você vai se surpreender. As crianças são muito criativas. Eles são muito criativos. Eles experimentam, eles desenvolvem estratégias que a gente fica, às vezes, assim, admirado. Então, seria uma possibilidade, né? Aí aqui você poderia pedir em 2 momentos. Você poderia primeiro pedir para que essas operações fossem feitas envolvendo apenas números naturais, aí o aluno já sabe, né? Já está numa série que ele sabe que são números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele não pode, por exemplo, usar negativos. E aqui, no segundo momento, você poderia dizer que ele poderia usar quaisquer números, podendo ser inteiros, ou seja, incluir os negativos aqui, né? Racionais, poderia usar uma fração, ou mesmo irracionais. Por exemplo, ele pode chegar aqui no 49 se ele fizer uma potência da raiz de 7. A raiz de 7, ela é irracional, né? Mas se o aluno partir da raiz de 7, raiz quadrada de 7, ele pode chegar no 49. Talvez um aluno tenha essa ideia, né? Se você desse uma lista de exercício para ele fazer, talvez ele não descobriria, né? Isso daí. Então, é só assim um exemplo, atividade 1. Aqui a atividade 2. É um outro exemplo, de novo, uma sugestão, tá? De uma atividade que seria
aplicada tranquilamente e que teria resultados bem, eu creio, muito proveitosos. Olha, suponha que você queira saber o resultado dessa conta aqui, aí você dá a expressão numérica para o aluno, né? Isso aqui quando o aluno está no 5º ano, na antiga 4ª série, até na 5ª série mesmo, eles estudam isso daqui bastante. E aí, você fala para ele que ele quer saber o resultado dessa conta com a ajuda de uma calculadora, né? Você já vai dizer que a atividade vai ser feita com calculadora. Então, você digita os dados e a máquina fornece esse resultado aqui, ó, 4.466. A pergunta é, o resultado está correto? Olha, ficou diferente aqui, ficou noutra linha, depois eu vou corrigir antes de mandar. O que você acha que aconteceu, né? O que você acha que aconteceu? Será que o resultado está correto? Qual é o objetivo aqui dessa atividade? O objetivo é o aluno compreender as regras de prioridade, né? Em uma expressão numérica. Ou seja, ele deve perceber quais operações ele deve realizar primeiro, certo? Então, aqui ele aprende que o parêntese, o que está dentro do parêntese, ele tem que resolver primeiro. Mas por quê, né? Por quê? Isso aqui é uma questão de prioridade, do problema de quem modelou aqui a expressão. Então, o resultado correto dessa expressão não é esse que foi dado. É esse aqui, 6.860. Então, o aluno ele vai ter que fazer vários raciocínios aí. Ele vai primeiro ter que descobrir que isso aqui está errado. Ele vai ter que dizer o porquê que isso aqui está errado. Aí ele vai ter que fazer da maneira correta. E aí você deve encorajar ele a explicitar os passos da estratégia para resolver. Então, perceba que essa atividade ela é muito rica. Né? Você tem várias possibilidades de raciocínio aí usando a calculadora. Não é simplesmente dar uma lista de exercícios e ele ir lá e fazer a conta e apresentar o resultado. Não é simplesmente. Atividade 3 aqui, ó. Atividade 3, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro O Homem que Calculava, né? Que é do conhecido Malbataan. Malbataan, na verdade, o nome verdadeiro dele é Júlio César de Melo e Souza, é um matemático brasileiro que ele utilizou esse pseudônimo aí, né, Malbataan, e escreveu O Homem que Calculava. Ele é autor de muitos livros interessantes, tem Matemática Divertida e Curiosa, ele escreveu também livros de geometria analítica, inclusive o Dia da Matemática, não tem aquele Dia do Matemático, parece não, o Dia da Matemática, é em homenagem a ele, né? Nesse livro, O Homem que Calculava, cada capítulo é um problema. Esse livro, na verdade, ele é um romance, para quem ainda não conhece, aonde ele acontece lá no Oriente Médio, lá próximo do Iraque, em Bagdá. Ele era fascinado com a questão do Islã, ele era fascinado com a vida lá no Oriente Médio, né? Mas ele nunca teve a oportunidade de ir enquanto ele era vivo, mas mesmo assim ele escreveu esse livro e é fascinante. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ler, eu sugiro a leitura, muito interessante. No problema 4, acontece uma história lá em que ele fala que é possível, usando 4 algarismos 4 e operações aritméticas, você escrever números inteiros, tá? Então, qual é o objetivo do problema? O objetivo do problema, dos 4 quatros, né, como é conhecido, é formar números inteiros usando 4 algarismos 4 e operações aritméticas elementares. Por exemplo, para formar o número 3, você vai fazer, ó, 3 é igual a 4 mais 4 mais 4 sobre 4, ou seja, aqui em cima vai dar 12, 12 dividido por 4 dá 3. Segundo o autor, é possível formar todos os números de 0 a 100, utilizando os 4 quatros, né, e a operação que você quiser, utilizando apenas 4 algarismos 4 e operações básicas. Só que olha só que legal, atualmente tem os entusiastas aí, né, o pessoal que gosta de ficar brincando entre aspas, né, eles já conseguiram para além de 10 mil, conseguiram fazer de 0 a, passaram de 10 mil já, experimentando aqui, com 4 algarismos 4 e algumas operações. Aí o pessoal usa fatorial também, o pessoal quanto maior vai ficando, mais difícil vai ficando, né? Então,
Eu trouxe aqui um exemplo para vocês até o 10, do 0 ao 10. Por exemplo, para fazer o 0, você vai fazer 44 menos 44. Para fazer o 1, você vai fazer 44 sobre 44. Né? Isso aqui vai dar 1. Para fazer o 2, ó, 4 sobre 4, que dá 1, mais 4 sobre 4. Ou seja, 1 mais 1 dá 2. Então, aqui o 3, ó. Aqui vai dar 16, né? Menos 4 vai dar 12, sobre 4 vai dar 3. O 4, olha. 4 menos 4 dá 0. 0 sobre 4 dá 0. Aí 0 mais 4 dá 4. E assim por diante. Aqui o 5 vai dar 16 com mais 4, 20. Ó, 20 sobre 4, 5. Aí aqui o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. O 10 aqui, 44 menos 4 dá 40, né? Sobre 4 dá 10. Então, olha como isso é bem interessante. Você pode mostrar a história para o aluno, pode contar para ele essa história e pode estimular ele fazer isso com 4 e pode também apresentar variações desse problema. Aí eu trouxe 2 variações aqui para que a gente poderia fazer, né? Essa aqui seria, digamos assim, o problema puro, né? Aí poderíamos apresentar essas 2 variações aqui, ó. Em uma calculadora defeituosa, apenas as teclas 3 e 8, os sinais de mais, menos e igual estão funcionando. Você conseguiria obter todos os números naturais de 1 a 10 apenas usando essas teclas? Aí o aluno, aqui perceba que ele já tem uma liberdade, uma liberdade maior, né? Não restringe quantas vezes ele vai usar o 3, nem quantas vezes ele vai usar o 8. No caso do primeiro problema é mais difícil, porque ele só pode usar 4 algarismos 4. Não pode usar 3, pode usar 2, não pode usar 5. Tem que ser os 4. Aí aqui ele pode usar quantos 3 ele quiser, quantas vezes o 8 ele quiser. E essas operações, né, de adição e subtração. Então ele vai ter que fazer de 1 a 10. Outra variação do problema seria, em uma calculadora defeituosa, apenas as teclas 5, aqui já é só o 5, ó, mais, menos, vezes, dividido e igual estão funcionando. Obtenha cada um dos números naturais de 1 a 10, apenas usando o menor número possível de teclas. Aí aqui já pede para ele usar o menor número possível de teclas. Aí vai ter aluno que vai conseguir, digamos, a mesma operação em 5 passos, vai ter aluno que vai conseguir em 6, desculpem, em 6, vai ter aluno que vai conseguir em 8, vai ter aluno que vai conseguir em 13, então vai depender do raciocínio, né, de cada um. Então é bem interessante. E aqui tem uma atividade que é para vocês. Isso aqui é a missão para vocês. A gente já vai finalizar daqui a pouco. E a atividade vai ser para vocês fazerem em grupo, tá? Vai ser relativa à próxima semana, que é a aula assíncrona. Então, vocês vão preparar a atividade e vão ter 15 dias para executar, né? No caso, 15 dias que eu conto assim, de hoje até a próxima aula assíncrona, certo? Qual é a atividade? Olha, vocês vão fazer a leitura dos textos que eu vou deixar lá no SWAP, vou deixar daqui a pouco lá, tá? E vocês vão elaborar um plano de aula para o ensino fundamental ou ensino médio. Aí o ano ou série, né? E o tema, ele fica livre, fica a criatividade de vocês, tá? Fica a escolha de vocês. Só que esse plano de aula, vocês vão ter que utilizar a calculadora como ferramenta didática, certo? Com base em tudo que a gente já viu até aqui, com base nos vídeos que eu deixei para vocês assistirem, com base na aula de hoje, vou disponibilizar o PDF mais os textos, e vocês vão fazer esse plano de aula. 2 observações. No plano de aula, eu quero que você destaque os objetivos da atividade, a habilidade constante no PCN, eu vou deixar o PCN para vocês também, tá? E você vai justificar de que maneira a calculadora ela vai ser útil para o ensino-aprendizagem de acordo com aquele conteúdo que você escolheu. Então, tem que justificar lá, tá? Eu escolhi esse conteúdo, tem essa habilidade aqui, e a calculadora vai ajudar assim, 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 assado, beleza? Como é que vai ser a apresentação disso daí?
A apresentação, então, vai ser feita mediante a entrega do plano de aula, escrito no formato eu quero ponto .docx, tá? Que é o Word, porque pode ficar editável, né? Porque depois é um material que a gente pode reutilizar depois, vocês mesmos, eu também, de repente, pode servir de inspiração para outra coisa. Se ficar no PDF, não fica editável, então mandem em Word, tá? Não salve em PDF. Vai ser entregue no Swap, eu vou abrir uma aba Trabalhos, e vocês vão escolher um ou dois, não sei, quanto vocês quiserem, participantes da equipe, vão gravar um áudio, que eu coloquei aqui um podcast, contendo apenas uma breve explanação do que vocês fizeram, tá? Vocês vão mandar a parte escrita, aí vocês vão gravar um áudio e vão mandar esse áudio. Aonde vai ser esse áudio? Vai ser lá no grupo do WhatsApp, para todo mundo poder ficar a par dos trabalhos que cada um fez. Certo? Então, vocês vão fazer essa breve descrição do que vocês fizeram e pelo menos 2 minutos. Aí vocês vão falar como é que foi a atividade, qual o objetivo e tal. Então, vocês vão ter 15 dias para fazer isso daí. Quantas pessoas no grupo? Eu estava olhando lá, são 22 matriculados. Não sei se todo mundo está frequentando. Grupos de 5 pessoas. Aí vai ter 2 grupos que vai ficar com 6. Tá? Então, vai ser 4 grupos apenas. Aí, o plano de aula, o modelo de plano de aula fica a critério de vocês. Vocês podem fazer o modelo, mas que seja um modelo padrão, que não seja assim, tem que ter metodologia, objetivo, tem que estar organizado, o nome da escola, pode ser um nome fictício, tá? Mas tem que ter série, tem que ter o conteúdo, direitinho como é mesmo que você faria um plano de aula. Perguntas? Tranquilo, professor. Deu para entender o que é para fazer? Deu sim. Beleza, então. Aí vocês se dividem aí, tá? De acordo com o grau de afinidade que vocês têm para fazer trabalho junto. E daqui a 15 dias vocês podem mandar antes, tá? Vou abrir logo a atividade, aí assim que estiver pronto, vocês já podem mandar. Mas vai ficar aberto até o dia da nossa próxima aula síncrona, que vai sem ser essa semana, na próxima. Então, essa semana de atividade assíncrona, vocês vão ter o horário, se vocês quiserem, para executar o trabalho, para fazer o trabalho. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Eu vou mandar esses slides sobre calculador e mais alguns textos. Não é muita coisa, não. Não vou encher vocês de muita coisa para ler. É um texto que eu acho assim necessário. Eu acho que vocês vão gostar, é interessante. Tem até algumas sugestões de atividades lá, tá? E é isso, tá bom? A gente fica por aqui e na próxima aula síncrona a gente fala já sobre uma outra coisa, sobre um outro tópico.